Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa série de aula, de pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Meus queridos, nós ficamos algumas semanas aí sem postar os vídeos, nós queremos já te pedir perdão por isso, mas voltamos na aula de número 3 desse primeiro trimestre, dessa revista comentada pelo pastor José Gonçalves. 13 aulas maravilhosas com esse título geral, o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Você não pode ficar de fora. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, porque é bênção de Deus. Eu quero desde já mandar um abraço para todos os professores de Escola Bíblica Dominical, os superintendentes. Eu quero agradecer também pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Eliseu Alves, que preside sobre nós aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Eliseu. Quero agradecer a Deus pelos comentaristas, pelos homens que comentam a Escola Bíblica Dominical na CPAD. O trimestre passado que tivemos, no ano passado, o quarto trimestre foi abordado um assunto, 14 aulas em cima de missões. Quero deixar aqui um incentivo a todos os comentaristas que têm esse interesse. Compartilhe, comente mais sobre missões, pois isso é muito importante. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é a natureza da igreja. Nós vamos estudar hoje basicamente em cima de 3 pilares que montam toda essa temática, a natureza da igreja. A primeira natureza da igreja aqui, nós vamos falar sobre essa parte confessional. Claro que nós confessamos a Cristo Jesus. Cristo, aquele que morreu por nós no Calvário. O único. Por isso, na confissão de fé, lá da Reforma Protestante, fala solos Cristo, somente a Escritura. Então nós vamos nos basear exatamente em cima desta pauta. Nós acreditamos que não é Cristo e o José Smith, não é Cristo e Armínio, não é Cristo e Calvino, não é Cristo e Russo, não. É somente Cristo Jesus. Foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que fez a junção, a união, novamente religou a criatura com o Criador. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos inimigos de Deus pela nossa natureza pecaminosa, que deu origem lá no Éden, quando o homem desobedeceu a Deus. Mas Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, porque passado o tempo da antiga aliança para a nova aliança, Cristo surgiu. Aquele Espírito foi encarnado para um grande propósito, morreu na cruz, ressuscitou, pagou o preço pelo meu e o seu pecado, nos ligou novamente, Ele reconstruiu a ponte que fazia divisão entre o Criador e a criatura, e agora nós temos ligação direto com o Pai, diretamente com o Senhor, através de Cristo Jesus. Temos a salvação em Cristo Jesus. Então confessamos o Cristo e Cristo crucificado, aquele que conquistou para nós a salvação através da cruz no Calvário. Somente Cristo. E a pauta da nossa confissão aqui também é que nós confessamos a doutrina dos apóstolos, somente a Escritura, somente a palavra de Deus. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Ela é a inerrante, a infalível palavra de Deus para nos conduzir no caminho reto para a salvação. Então, primeiro de tudo é isso. E segundo, nós temos aqui habitada pelo Espírito. Nós, como igreja do Senhor, como a igreja que confessa Cristo Jesus como Salvador e acredita que a palavra, ela é a inerrante, a infalível palavra de Deus, e que andamos segundo a pauta bíblica, nós também acreditamos que somos habitados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que dá direção na nossa vida. Não tem como a gente executar algo, andar ou executar
algo de forma eficaz para o reino espiritual se não estivermos habitados pelo Espírito Santo, se não for o Espírito Santo nos guiando, nos orientando ao que fazer, ao que devemos e não fazer. E se somos habitados pelo Espírito Santo, também devemos andar no Espírito. O que é uma pessoa que anda no Espírito, que é conduzido pelo Espírito? Nós sabemos que não somos meros religiosos que confessamos Cristo apenas na igreja, que de cima do altar nós confessamos uma fé que não existe, que falamos de uma pauta de vida que não existe. Não, nós confessamos a Cristo, exprimimos a essência de Cristo na nossa vida quando nós andamos em espírito. Se estamos em casa, nós somos cristãos. Se estamos na igreja, nós somos cristãos. Se estamos no trabalho, somos cristãos. Se estamos também na faculdade, no estudo, aonde estivermos, na condução, aonde estivermos, nós confessamos a Cristo através dos nossos atos. Somos cristãos em todos os lugares, por onde quer que andarmos. Isso é uma verdade. Isso é que é um autêntico cristão. É ser cristão, exprimir essência, unidade, confessional, ou seja, confessar que confessa Cristo e que anda na pauta bíblica de Cristo quando a gente pratica aquilo que nós aprendemos. O segundo pilar é a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Bem, quando você olha para a igreja local, essa dimensão de igreja local, você vai ver diversões de igreja, porque são igrejas locais e elas divergem em essência, elas divergem em virtudes. Você percebe que tem igreja que é mais acalorada, a igreja na sua origem pentecostal, ela tem seu modo operante, até mesmo as pentecostais, elas têm diferença entre uma e outra, porque são igreja local. Mas pastor, como o senhor prova isso? Você percebe que quando Jesus se revelou a João, lá nas 7 igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, percebam uma coisa: para cada igreja Jesus se revela de uma forma, e cada igreja tinha a sua particularidade, defeitos e qualidades. Umas com mais defeitos do que qualidade, e outras com mais qualidade do que defeito. Mas cada igreja tinha a sua particularidade, mas também tinha a sua unidade na sua essência. Ela tem o mesmo Deus que se preocupa, que é Senhor, que é dono da igreja, é o cabeça da igreja. Mesmo com defeitos e qualidades, ela tem a sua particularidade, mas ela tem a sua universalidade quando ela tem a sua essência em Cristo Jesus. A unidade em Cristo Jesus, ela tem essa igreja, mesmo sendo igreja local, com diversidade de característica, essa igreja tem um único objetivo. Essa igreja precisa ser salva, se manter salva, pregar um evangelho do reino, ter um compromisso com Cristo, viver uma pauta bíblica. É isso aí. Ela tem diferença na sua parte visível, mas na parte invisível, na parte universal, ela tem a sua unidade na essência de Cristo, que é exprimida na igreja. Ela exprime na igreja. Por exemplo, o coletivo exprime a unidade através das suas ações. Quando a igreja expressa os seus modos operantes, o seu modo de viver, o seu projeto, os seus ideais, o seu objetivo, ela exprime uma unidade, mesmo sendo diferente na sua forma visível, ela exprime unidade no seu propósito. Isso aqui é maravilhoso. A igreja local, ela tem diferença nos seus modos operantes, mas ela universal, ela exprime a sua unidade através da essência de Cristo. Interessante que o Pai tem um objetivo na Santíssima Trindade, o Filho em outro objetivo, o Espírito Santo outro objetivo. Cada um veio para executar uma parte do projeto salvífico na vida do ser humano.
Cada um tem a sua função, mas eles têm a mesma essência em si próprio, no mesmo projeto. Assim a igreja, ela visível, tem diferença no seu modo de agir, no seu modo de trabalhar, mas ela tem a unidade na sua essência, no seu projeto, porque ela se une, tem a sua unidade em Cristo Jesus. E terceiro e último, a igreja na sua dimensão comunitária. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. A igreja é uma só, é um só corpo. Você pode ver que o que cerca a igreja são as paredes do universo. Ou seja, a muralha, né? Eu posso falar essa figura de linguagem, a muralha do universo. Mas dentro desse universo a igreja é uma só. A igreja é uma só. No mundo invisível, todos os membros dessa igreja invisível, eles são um. Há uma unidade em espírito, uma unidade em Cristo Jesus. A igreja é invisível, o homem não vê, mas essa igreja é uma igreja comprada, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. É a igreja indivisível, ela não se divide, ela não tem contrito, ela é harmônica, mas na unidade no Espírito. É uma igreja invisível, eu não vejo, você não vê, mas ela existe em Cristo Jesus. Todavia, a igreja visível, que é a igreja local, que chamamos de igreja local, ela é composta de uma liderança, de obreiros, de membros. E quando ela se reúne, cada uma com a sua característica, ela tem o objetivo de adorar o Senhor, de prestar serviço para o Senhor, de uma forma organizada, como uma organização nessa terra. Mas ela tem a sua parte orgânica, no propósito de adorar o único e verdadeiro Deus, de prestar serviço para o reino de Deus, de viver uma pauta bíblica do reino de Deus. Isso aqui é magnífico. A igreja invisível, ela não pode ser corrompida, ela não pode sofrer ataque do inimigo. Esta igreja invisível, ela está debaixo da promessa do Senhor. Tá? Ela não se corrompe, ela é uma igreja já constatada na memória, está constatada no reino, ela existe, ela é indissolúvel, ela é infalível, ela não perece, ela é firme, e porque ela está guardada pelo Senhor. Já outra organizada, ela pode sofrer danos na terra, porque ainda está sujeita às coisas desta terra. E não pode ser tirada, é para passar por um processo, é para cumprir um propósito de Deus. Como assim? Jesus disse ao Pai, quando apresentou os discípulos para ele e aqueles que estavam diante dele, ele estava dizendo: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, o próprio Senhor revelou e Job escreveu que a igreja, ela está nesse mundo. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se o Senhor venceu o mundo e nós estamos em Cristo Jesus, nós com Cristo somos mais que vencedores nele, em Cristo Jesus. Então temos essa unidade em Cristo Jesus. Eu acho uma coisa maravilhosa aqui a questão da unidade da igreja, a unidade da igreja e a diversidade na unidade. Quando essa diversidade de igreja local, de característica, elas estão unidas, essa diversidade na unidade, como que eu apresento uma unidade no meu modo diferente de ser como igreja local? Mesmo sendo diversidade de igreja local, ela se reúne, ela é unificada em Cristo Jesus, porque ela prega o mesmo Cristo, ela confessa a mesma fé, ela vive pautada na mesma palavra do reino de Deus. Então ela tem a sua unidade, e
os frutos desta igreja, o fruto desta igreja, mesmo na diversidade, você percebe na unidade, o fruto ele permanece, porque mesmo com diversidade, ela tem a sua unidade na videira. A videira diz assim, o Cristo, o próprio Cristo: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. E interessante que a videira dá fruto nos ramos. Se estamos em Cristo, se estamos na videira verdadeira, nós daremos frutos, porque estamos ligados na videira verdadeira, no tronco verdadeiro. Então somos um em Cristo Jesus, que é a cabeça. Paulo diz, assim como o corpo tem variedade de membros, mas torna-se um só corpo, assim é Cristo e a igreja. Todos nós somos crentes e membros desse mesmo corpo, com funções diferentes e características diferentes, mas na unidade do corpo somos um só, pois satisfazemos o mesmo dono desse corpo, que é a cabeça, a saber, Cristo Jesus. Esta é a porção de hoje, esta é a nossa lição de número 3, que estamos compartilhando esse material para que você possa usar ele aí na sua sala de aula e abençoar muito os seus alunos. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por compartilhar com os seus amigos, com os seus irmãos. E até a próxima, assim querendo Deus. Um abraço desse seu servo e amigo, pastor Arlindo Pessoa. Até lá, Deus abençoe.